Olá, meus amigos! Na semana passada, nós começamos uma reflexão sobre o Ano da Fé. E eu mostrava para vocês esse grande instrumento, esse grande companheiro que nós vamos ter, junto com o compêndio, que é precisamente o Catecismo da Igreja Católica. Um instrumento, um companheiro que eu, de alguma maneira, só apresentava de fora, como alguém que a gente apresenta num primeiro encontro. Hoje, eu queria com vocês exatamente abrir o livro. E nós abrimos o livro, o que nós vemos? Nós vemos que ele consta basicamente de 4 partes. A primeira parte, que é intitulada exatamente A Profissão da Fé, é um resumo do credo, é um resumo do chamado Símbolo dos Apóstolos, que todas as semanas, na Santa Missa, nós ouvimos a proclamação. E se repararmos bem, lá estão todos os conteúdos. Creio em Deus Pai, creio no Filho, no Espírito Santo, na ressurreição da carne, na vida eterna. Todas as principais verdades estão contidas nesse símbolo que aqui no Catecismo são profundamente explicadas. Então, é uma oportunidade maravilhosa de nós irmos pouco a pouco aprofundando nesses 12 grandes artigos do símbolo dos apóstolos. Em seguida, a segunda parte do Catecismo da Igreja Católica trata da celebração do mistério cristão. E o que nós vamos ver basicamente nessa celebração do mistério cristão? Nós vamos ver fundamentalmente os temas sacramentais. Nós sabemos que na nossa fé católica nós temos essas grandes ajudas que Deus nos oferece para nós chegarmos ao céu. Cada um dos 7 sacramentos é tratado aqui profundamente. E claro, com uma ênfase toda especial, nós vemos a explicação do sacramento da Eucaristia, que dentre os sacramentos ele é fundamentalíssimo. Em seguida, a terceira parte é uma parte que se chama A Vida em Cristo. Pois bem, nessa vida em Cristo, de alguma maneira vai se falar não tanto dos preceitos, não tanto dos conteúdos, mas da nossa vida em Cristo, desse nosso viver em Cristo. Ou seja, como a primeira e a segunda parte do catecismo influem no nosso dia a dia. Como nós nos comportamos, como deve ser a nossa atuação, como nós temos que saber utilizar bem a liberdade que Deus nos deu. Então, por exemplo, nessa parte há uma explicação belíssima sobre a liberdade cristã, esse grande dom que Deus nos deu e que em alguma das meditações próximas, sem dúvida nenhuma, poderemos fazer a nossa reflexão. E é nesta parte também que há uma seção muito bonita, muito prática, que é a dos 10 mandamentos. Aqui nós encontramos com profundidade explicados cada um dos 10 mandamentos, como nós devemos nos comportar. Nós lembramos que em cada mandamento existe uma proibição e existe também um preceito. Às vezes o enunciado do mandamento parece mais negativo. Por exemplo, o mandamento que diz não matar, a proibição é imediata, não podemos matar os demais. Mas quantos preceitos positivos de respeito, de amor ao próximo estão também contidos neste mandamento e assim por diante. É uma parte longa do catecismo e que, sem dúvida nenhuma, nós podemos aproveitar bastante para a nossa leitura espiritual. E, finalmente, a quarta parte é uma parte que, se pode dizer assim, é toda especial, porque fala daquilo que é a respiração do cristão. Nós precisamos tanto da respiração, aliás, sem respiração nós não faríamos nada. Pois bem, a oração é a quarta parte do nosso catecismo. O catecismo tem essa quarta parte e é uma parte muito bonita. Por quê? Porque, em primeiro lugar, se explica as partes principais, como se estrutura a oração, as formas de oração, se fala da oração do Senhor. E como, concluindo, como se fosse uma chave de ouro, assim se diz, existe uma meditação de todos os preceitos, tudo aquilo que vem enunciado no Pai Nosso. Nós sabemos que a oração mais perfeita que existe é a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Ao longo da história da Igreja, muitos santos, já desde o início do cristianismo, eles se dedicaram a explicar o Pai Nosso.
E então aqui, nessa parte da oração, que é uma parte muito bonita, se vai explicar cada uma das partes do Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Pois bem, veja, o catecismo, não há dúvida que ele é todo ele uma joia e que nós podemos ler e reler e meditar bastante. Agora, às vezes quando as pessoas me perguntam, e sobretudo, eu diria, quando as pessoas se assustam com o volume do catecismo, eu lhes digo o seguinte: então faça o seguinte, então ao invés de começar pela primeira parte, comece pela quarta parte. Não haverá nenhum prejuízo, até porque todas elas se concatenam perfeitamente. E essa quarta parte é muito bonita. Essa quarta parte nos fala muito da nossa oração, nos fala muito desse nosso tratar com Deus. Porque afinal de contas, para um cristão, para um filho de Deus, a oração não é mais do que o falar com Deus, o conversar com Deus. E é bonito de perceber que aqui nesse texto aparece uma série de santos, esses grandes santos místicos, a Santa Teresa de Ávila, dando considerações muito práticas, muito bonitas a respeito da oração, como fazê-la. Ou seja, nós aprendemos, como diz explicitamente aqui o catecismo, na esteira dos santos. Nós aprendemos com o exemplo desses nossos irmãos mais velhos, que podem nos ajudar sempre, mas podem nos ajudar precisamente nesse ponto. E como nós vamos fazer isso? Como nós vamos encontrar tempo para isso? E eu respondo, já concluindo a nossa meditação, com uma ideia que aparece aqui exatamente nessa quarta parte. O catecismo diz assim: o cristão, o filho de Deus, ele não faz oração quando ele tem tempo, mas ele reserva um tempo para fazer oração. Será que não pode ser um bom propósito para todos nós, agora nesse ano da fé, nós reservarmos um tempo? Reservarmos um tempo diário, um tempo para fazermos lá a nossa leitura meditada do catecismo, a começar por essa quarta parte. Eu tenho certeza, meu amigo, minha amiga, que se você fizer isso, vai ficar impressionado com o resultado. Vai ficar impressionado por quê? Porque, de alguma maneira, o começar a fazer oração já nos leva muito para perto de Deus. Nós não precisamos fazer discursos bonitos, nós não precisamos falar frases espetaculares. Nós falamos com Deus com a simplicidade com que falamos com as pessoas que nós mais amamos nessa terra. Pois bem, é exatamente isso que eu queria propor para cada um de vocês. Eu queria propor também, faço esse propósito, que nós nos aproximemos mais desse instrumento e que de alguma maneira o Catecismo da Igreja Católica, neste ano da fé, nos sirva como uma guia, como um instrumento para de verdade nós sermos homens, mulheres de oração.